Hoje vou vos ensinar como fazer uma anamnese de uma forma muito simples e muito rápida. Na anamnese, existem algumas etapas que devem ser seguidas. Temos a identificação, temos a queixa principal, temos a história da doença atual, temos a história médica pregressa, temos a história familiar, temos a história psicossocial e por fim temos a revisão por sistemas. Primeiramente temos a identificação, que temos itens como nome. Mas por que é importante perguntar o nome do paciente? É assim, é importante perguntar o nome do paciente porque o paciente gosta de ser chamado pelo próprio nome, então vai criar uma boa relação entre o clínico e o paciente, assim facilitando para o clínico no diagnóstico da patologia. Por quê? Porque o paciente estará à vontade durante a consulta. E depois temos a idade. Existem certas doenças que acometem mais os adultos do que as crianças. Temos o exemplo de doenças como infecções urinárias e temos o sexo. Existem certas doenças que acometem o sexo masculino e existem doenças que acometem o sexo feminino. Temos o exemplo de o cancro da mama, que acomete o sexo feminino. E depois temos exemplo de uma outra doença que acomete o sexo masculino, que é o cancro da próstata. Então, como eu disse, esse é um dos fatores, é um dos principais fatores que vai nos ajudar a descobrir o diagnóstico do paciente. Depois temos a cor, a raça. Assim, existem certas doenças que acometem mais a raça branca e existem certas doenças que acometem mais a raça negra. Temos um exemplo de anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que acomete mais a raça negra. E temos a hemacromatose hereditária tipo 2, que é uma doença que acomete mais a raça branca, que é causada por mutação de algum gene. E temos o estado civil. É assim, as pessoas com parceiros múltiplos têm mais chances de apanhar ITS, ou seja, infecções de transmissão sexual. Então, o estado civil será um fator muito importante no diagnóstico da patologia. E depois temos a profissão, que também é um fator muito importante que não pode faltar. É um dos fatores mais importantes na identificação. É assim, os fatores são muitos, mas para o vídeo não levar muito tempo, eu decidi trazer os fatores mais importantes de uma anamnese. Então, temos a profissão. Então, suponhamos que o paciente chega ao hospital e refere uma dor abdominal. E o clínico, ao perguntar sobre a profissão, ele diz que é um agricultor. E nós, como clínicos, teremos uma suspeita de diagnóstico. Posso dar um exemplo de uma xistosomíase. Sabemos que é uma doença que acomete mais pessoas que estão próximas ao rio. Então, sendo um agricultor, podemos ter essa suspeita de diagnóstico de uma xistosomíase. Assim, na queixa principal, a queixa principal é o motivo pelo qual levou o paciente à unidade sanitária. Então, na hora de registrar na anamnese, o paciente pode ter várias queixas, mas deve-se registrar uma, no máximo até duas queixas do paciente. Então, como eu disse, a queixa principal é o motivo que vai levar o paciente à unidade sanitária. E atenção, mais uma coisa. A queixa principal, na hora de registrar a anamnese, deve ser escrita nas palavras do paciente. Por exemplo, se o paciente chega e diz que estou com dores de barriga, então vamos escrever dores de barriga. O paciente refere dores de barriga. Nada de usarmos os termos médicos aqui na queixa principal. E depois temos a história da doença atual, que é a parte mais importante da
anamnese. Porque é a parte mais importante da anamnese? Porque é a parte onde vamos descrever ou desenvolver a queixa principal do paciente, ou seja, a doença atual do paciente. Então, vamos perguntar sobre a cronologia, que é o início, a duração e a periodicidade. Então, por quê? O início, a duração e a periodicidade, ou seja, a cronologia, vai nos ajudar a saber se os sintomas do paciente são sintomas agudos ou são sintomas crônicos. E depois temos a localização corporal, que é um fator importantíssimo para diagnosticar uma patologia. Então, vamos perguntar sobre a localização corporal. Mas por que é importante? Então, se o paciente nos diz a localização corporal da dor, será muito simples, porque ao sabermos qual é a localização corporal, saberemos qual órgão estará acometido. Então, por exemplo, se o paciente refere uma dor ao nível da parte inferior do abdômen, na fossa ilíaca, então, nós, por ser clínicos, ao saber que na fossa ilíaca direita temos o apêndice, por exemplo, podemos ter uma suspeita de diagnóstico. E depois temos a qualidade, então, ou seja, a característica da dor. Então, na característica da dor, vamos perguntar se é uma dor tipo picada ou uma dor tipo pontada, etc. E depois temos a quantidade e a gravidade. Assim, a quantidade e gravidade serve para avaliar a gravidade da dor do paciente. E depois temos fatores de piora, melhora e evolução, também, que vai ser um fator importantíssimo para diagnosticar a patologia do paciente. E temos a relação e associação com os outros sintomas ou sinais. Assim, nós podemos ter sintomas acompanhados e sintomas associados. Os sintomas acompanhados são aqueles que fazem parte do mesmo sistema da queixa principal do paciente. Então, por exemplo, o paciente refere dor abdominal associada à hematoquésia. Então, a hematoquésia é um sinal que faz parte do sistema gastrointestinal. E a dor abdominal também é um sintoma que faz parte do sistema gastrointestinal. Por isso, vamos dizer, é um sintoma ou um sinal, seja sinal ou sintoma acompanhado. E associado são sintomas ou sinais de outros sistemas. E depois temos a situação do sintoma no momento atual. Também é muito importante para avaliar qual é a gravidade no momento, a gravidade da sintomatologia do paciente. Então, por fim, vamos perguntar o contato com pessoas doentes em caso de doenças potencialmente transmissíveis. E também vamos perguntar qual foi o tratamento anterior. Então, esse fator é muito importante também para o diagnóstico da patologia. Então, se o paciente referir que esteve em contato com alguém com uma doença potencialmente transmissível, então será um fator que vai facilitar o clínico para diagnosticar a patologia. Como eu disse, existem outros fatores, mas para não ser muito longo, eu decidi trazer os fatores mais importantes. E nesse vídeo eu vou explicar quais são os itens que constam numa anamnese, como é que devemos fazer as perguntas. E no próximo vídeo vamos fazer uma anamnese juntos. O segredo de fazer uma boa anamnese, de saber fazer uma boa anamnese, você como estudante de medicina ou como clínico deve saber o porquê de você estar a perguntar cada item. E depois temos a história médica
pregressa. Então, na história médica pregressa, vamos perguntar o historial das doenças que o paciente já teve desde a nascença até o momento atual. Então, temos esses itens que devemos perguntar. Vamos perguntar ao paciente se já teve alergias, história de vacinas, se completou toda a vacinação, porque a vacinação é muito importante, porque a vacinação ajuda a prevenir certas patologias. Também vamos perguntar sobre as histórias da doença da infância, quais são as doenças que ela teve na infância, porque de uma certa forma essas doenças podem estar relacionadas com a doença atual do paciente. Vamos perguntar sobre doenças na idade adulta, vamos perguntar sobre internamento, diagnóstico por causas cirúrgicas ou cirurgia. Perguntar se o paciente já fez uma cirurgia, porque, como eu disse, a doença atual pode estar relacionada com as doenças pregressas do paciente. Então, vamos perguntar se ele já fez uma cirurgia, se já teve um acidente ou já teve qualquer trauma. E também vamos perguntar sobre a história obstétrica. Também pode ser um fator muito importante, porque também pode estar relacionado com a doença atual do paciente. E voltando um pouco para a história médica pregressa nas alergias, é importante que perguntemos se o paciente tem alguma alergia medicamentosa ou se o paciente tem uma alergia com um alimento. E a seguir temos a história familiar. Assim, na história familiar vamos perguntar sobre as doenças hereditárias ou doenças de tendência familiar. Vamos perguntar sobre as doenças infecciosas ou transmissíveis. E também vamos perguntar sobre as doenças congênitas. Então, nas doenças hereditárias ou aquelas doenças que passam de geração em geração, vamos perguntar sobre alergias, diabetes, hipertensão e obesidade. Esses são os principais itens que devemos perguntar. Esses não podem faltar: obesidade, hipertensão, diabetes e diabetes. Por quê? Como eu disse anteriormente, são fatores que vão nos ajudar a facilitar no diagnóstico. Então, suponhamos que o paciente refira a cefaleias muito recorrentes e na história familiar ele refere mãe e pai hipertensos. Então, já a partir daí podemos ter uma suspeita de diagnóstico de uma hipertensão. Então, a história familiar pode nos levar de uma forma facilitada para a suspeita do diagnóstico. E também temos doenças infecciosas transmissíveis. Vamos perguntar se tem alguém na família com a tuberculose, convive ou conviveu com alguém com tuberculose ou com HIV, porque essas doenças são facilmente transmissíveis. E também temos o HIV. E também temos a gripe, que também faz parte de uma doença do sistema respiratório. Também aqui falamos da tuberculose, faz parte do sistema respiratório também. E depois temos as doenças congênitas, temos as malformações e novamente temos o HIV. E agora temos a história pessoal e social, ou seja, a história psicossocial. Assim, é importante perguntar sobre a história psicossocial. Por quê? Porque tudo que o paciente vai fazer, de uma certa forma, vai afetar a sua saúde. Então, é muito importante que se pergunte sobre a história psicossocial ou a história social e pessoal. Primeiramente, temos as condições socioeconômicas e culturais. Temos a ocupação atual e anterior
expliquei nos slides passados, não vou voltar a explicar. Vamos perguntar o grau de escolaridade. No grau de escolaridade é mais para sabermos de que tipo de paciente estamos a lidar com ele, se é um paciente estudado ou não. E depois temos a habitação, temos a história pessoal e social, temos as condições socioeconômicas e culturais. Assim, é muito importante perguntar sobre a história psicossocial ou história pessoal ou social do paciente, porque tudo que o paciente vai fazer vai afetar negativamente e mesmo positivamente na saúde do paciente. Então vamos perguntar sobre a ocupação atual e anterior. Isso já explicamos no slide anterior, vamos explicar de novo. E também temos o grau de escolaridade. No grau de escolaridade é mais para sabermos com que tipo de paciente estamos a lidar, se é um paciente estudado ou não. E depois temos a habitação. Então, vamos perguntar se o paciente vive numa casa construída com material convencional ou material precário. Então, depois temos a situação econômica, que tem um pouco de relação com a habitação. Então, suponhamos que uma família com uma situação econômica ou uma renda muito baixa, eles terão dificuldades em adquirir certos alimentos. Então, tendo dificuldades em adquirir certos alimentos, então existe uma grande chance de eles terem uma déficit de nutrientes e consequentemente levar à desnutrição. Por isso é um fator muito importante. Então vamos perguntar sobre a situação econômica, vamos perguntar sobre a vida conjugal, vida familiar e relacionamento com os amigos. Então vamos perguntar se o paciente tem bom relacionamento com os amigos, com o familiar e com o parceiro. E depois temos o estilo de vida e hábitos. Como eu disse, o estilo de vida e os hábitos do paciente vai influenciar. Pode influenciar negativamente, assim como positivamente na saúde do paciente. Então, suponhamos que o paciente não tenha uma boa alimentação. Então, não tendo uma boa alimentação, isso pode levar a uma desnutrição. Então, vamos perguntar quantas refeições o paciente tem por dia. Por exemplo, o paciente diz que tem uma refeição. Então, esse paciente corre risco de ter uma desnutrição ou podemos ter uma suspeita de diagnóstico. E depois temos a atividade física. Então, vamos perguntar se o paciente tem feito atividades físicas. Então, vamos perguntar também sobre os hábitos. Se consome álcool, aliás, se consome tabaco ou outras drogas ou outros tóxicos. Então, os pacientes que consomem muito álcool de uma forma exagerada, eles são mais propensos a apanhar doenças hepáticas, ou seja, doenças do fígado, doenças como cirrose hepática. Temos o tabagismo, que pode estar relacionado com doenças como DPOC. Então, também vamos perguntar sobre as viagens recentes, se o paciente fez uma viagem recente. E temos o uso da medicina alternativa. E por fim temos a revisão por sistemas ou aparelhos, que é uma etapa muito importante também. Então, na revisão por sistema e aparelhos, vamos perguntar sobre os sinais e sintomas dos outros aparelhos que podem estar relacionados com a doença atual. Então, aí temos sintomas gerais. Sintomas gerais podemos ter febre, anorexia, mal-estar, etc. Depois vamos avaliar a cabeça, o pescoço, pele e anexo. Vamos avaliar mamas, sistema respiratório. Vamos perguntar se o paciente tem dificuldades a respirar,
tem dificuldade ao respirar de noite. Vamos perguntar sobre o sistema cardiovascular, digestivo, sistema genito-urinário, sistema hemolinfopoético, sistema endócrino, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso e sistema psíquico. Então, como em cada sistema temos vários sinais e sintomas, então eu vou trazer um vídeo a explicar melhor sobre a revisão dos aparelhos. Então o vídeo termina por aqui. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, deixar o comentário e subscrever e ativar o sininho de notificações. Nesse vídeo expliquei quais são os itens que constam numa anamnese e o porquê de perguntarmos cada item. Então no próximo vídeo vamos aprender a fazer uma anamnese. Então o próximo vídeo será mais prático. Então, de acordo com esses itens, vamos produzir uma anamnese. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.